Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão Série A 2026, décima rodada. E nessa décima rodada, neste domingo, domingo de Páscoa, espero que todos tenham tido uma grande Páscoa. A gente sabe que, infelizmente, isso é impossível, né? Acontecem coisas ruins todos os dias. É uma pena, mas eu espero que a grande maioria tenha tido uma grande Páscoa. E a Páscoa é reunião da família, né? Algumas não conseguem ter essa reunião de família porque os filhos crescem, né? E aí criam outras famílias, e aí vai cada um para o seu quadrado, os irmãos, cada um vão para o seu quadrado, se criam outras famílias, algumas famílias ficam cheias e outras famílias ficam esvaziadas. Porque antigamente era aquela família cheia. E aí a família cheia foi criando pernas, cada um foi para um lado, e aquela família que era cheia acaba se resumindo a duas, três pessoas. É assim. Não deveria ser, mas acaba sendo o ciclo da vida, né? Acaba fazendo parte. Não deveria, porque é triste para quem acaba ficando sozinho, tipo na Páscoa, no Natal, no aniversário. Mas é o ciclo dessa vida e desse tempo que é um rolo compressor. Então, depois desse momento, cabeça, né? Vamos falar do jogo Palmeiras e Bahia. Na verdade, Bahia e Palmeiras, Bahia e Palmeiras, dois times da parte de cima da tabela, dois times com treinadores já há muito tempo, né? Dois times equilibrados, mas vou repetir o que eu tenho falado há algum tempo em relação ao time do Bahia. Eu acho o trabalho, vou repetir, acho o trabalho do Grupo City como SAF, para mim, disparado, é o melhor trabalho de consciência, tá? A SAF do Bahia não mete os pés pelas mãos igual a do Botafogo, igual a do Vasco, igual a do Cruzeiro aí, o cara cheio de dinheiro saiu comprando, ainda não ganhou nada, mas sai gastando à torta e à direita. A gente já viu essas cenas, né? A gente já viu essas cenas. A do Bahia não, é bem consciente, mas acho que a SAF do Bahia já passou da hora de subir mais um degrau. E do que eu estou falando? O Bahia precisa de alguns jogadores de mais impacto, de jogadores que deem mais peso a esse time. O Bahia não pode ser um time que fique no meio termo entre o Red Bull Bragantino, que só contrata jogadores novos ali, né? Pá, aquela coisa que fique entre Red Bull Bragantino e Palmeiras e Flamengo. Eu não vou nem citar o Botafogo em 2024, nem o Cruzeiro, que saiu contratando igual os caralho, não. Uma coisa mais consciente. Eu estou falando de coisa consciente, porque o Bragantino tem o Red Bull por trás e o Flamengo e o Palmeiras têm o dinheiro, tá? É, não acho que o Bahia tenha que enfiar, o Grupo City tem que enfiar os pés na mão. Mas eu acho que já precisa de uns três jogadores, pelo menos, de mais peso. Lógico, que jogue bola, tá? Não é só nome. Um pro lugar do Everton Ribeiro ali, para dividir com o Everton Ribeiro. Quando o Everton Ribeiro sai, cai muito, 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 muito. Óbvio que não é fácil você arrumar alguém para a posição do Everton Ribeiro. Não é fácil você arrumar alguém no mundo para jogar no meio de campo. Que já
Seleção brasileira não tem nenhum meio-campista de fato, né? Só para você ter ideia. O Brasil que esbanjava camisas 10, hoje não existe nenhum. Então, sabe que é difícil. Mas o Bahia, eu acho que o Grupo City tem que dar esse passo, né? É, então, se enfrentaram Bahia e Palmeiras e terminou Bahia 1, Palmeiras 2, com muita reclamação do time do Bahia no segundo gol do Palmeiras. Um bom jogo, boa parte do jogo, o Bahia fez uma grande partida, até foi um pouco melhor que o Palmeiras, mas um grande jogo. Eu não vi a maioria dos jogos dessa rodada, mas dos 3 jogos que eu vi, e vi hoje, vi o do Flamengo, né? Contra o Santos, disparado o Bahia e Palmeiras foi muito melhor do que o Flamengo e Santos. Disparado foi muito melhor. Muito mais emocionante, com muito mais é, 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 jogo tático, técnico, individual. Você via, não era uma coisa meio que improvisada, tá? Ah, mano, tá falando que o time do Flamengo, do Palmeiras e do Santos foi meio improvisado? Principalmente do Flamengo. O Flamengo, você percebia que a tática estava meio jogada de lado e os jogadores conseguiram arrumar, botar no rumo muito mais pela qualidade do que pela tática, né? Vi pedaço do jogo do São Paulo com o Cruzeiro. O São Paulo taticamente engoliu o Cruzeiro, né? Então foi um grande jogo. E, cara, é aquela situação. Se deixar o Palmeiras abrir, se deixar o Palmeiras abrir, ninguém vai pegar. Se deixar o Palmeiras abrir muitos pontos, ninguém vai pegar. Vai ser, cara, vai ter que acontecer um desastre. Ah, mas o Palmeiras já abriu em outros campeonatos e acabou perdendo pontos. Sim, já aconteceu. Mas tem que acontecer um desastre se o Palmeiras abrir uma pontuação muito grande. Eu acho que esse ano, se abrir muito ponto, o Palmeiras não vai perder o título. Ah, estamos apenas na 10ª rodada. Pô, irmão, já estamos na 10ª rodada. Faltam 28. Mas já estamos na 10ª rodada. Então, cara, já passamos de um quarto do campeonato. E o Bahia, apesar da derrota, continua ali na briga, irmão. Tem um jogo a menos, né? Se ganhasse esse jogo com um jogo a menos, ganhando, igualaria com o Palmeiras, é um confronto direto. Foi uma boa partida, mas que deu Palmeiras e que você não pode contra o Palmeiras desperdiçar oportunidades. O Bahia teve oportunidade, a gente vai falar. Então deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor que acompanha aqui o canal, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal, com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se frango está do lado, compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira de você pontuar. Depois que você curtir, vai abrir um aba escrito hypar, você vai lá e clica. Então vamos logo aqui, cara, falar da classificação, tá? Vamos aqui falar da classificação rapidinho. Com esta derrota do Bahia, com esta vitória do Palmeiras, o Palmeiras, deixa eu botar o óculos aqui, que sem óculos eu não enxergo absolutamente nada. E o meu óculos, rapaz, o meu óculos calcola aqui, a parte de baixo não tá nem para enxergar nada, só na parte de cima, né? Ele é bifocal, calcola aqui, a cola não tá saindo de jeito nenhum. Já tá aqui água quente, já mandaram botar acetona, mas não sai de jeito nenhum. Acho que eu vou ter que fazer a outra mesmo. Bom, então vamos lá. Com esta vitória, o Palmeiras chega a 25 pontos. A rodada ainda não acabou, ainda tá tendo jogo, né? O Bragantino está vencendo o Mirassol por 1-0, o Grêmio e o Remo estão empatando em 0-0.
Não, um dos dois, obviamente, dá para chegar nem perto do Palmeiras. O Palmeiras, com essa vitória, chega a 25 pontos em 10 jogos. Não tem jogo nenhum atrasado. Nenhum time, mesmo com jogo atrasado, consegue pegar o Palmeiras. Quem é que tem jogo atrasado que está atrás do Palmeiras? O próprio Bahia e o Flamengo. O Flamengo é o quarto e o Bahia é o quinto. Eles têm um jogo atrasado. Só que eles estão com 17 pontos. O máximo que eles vão chegar é 20. Então a diferença, no ruim, quando tiver todo mundo com 10 jogos, é de 5 pontos do Palmeiras. Então a diferença do Palmeiras, nesse momento, já é uma diferença confortável, levando-se em consideração que a gente vai começar a Libertadores. E o Bahia não está na Libertadores, não está na Copa do Nordeste também. Então o Bahia tem competições a menos. Então você tem que ter 5 pontos na frente, te dá um respiro, uma tranquilidade em algum determinado jogo. Beleza? Então o Palmeiras está ali na liderança, segue o líder com 25 pontos e São Paulo e Fluminense atrás com 20. Tá? O Bahia, como eu disse, perdeu o jogo, empatando, estava na quarta colocação, como perdeu, caiu para a quinta colocação. O Flamengo passou, mesmo tendo o mesmo número de pontos, mas o Flamengo tem um saldo de gols de 7 gols e o Bahia tem um saldo de 4. Estão empatados em quase tudo. A diferença são os gols. O Flamengo fez 16 gols e o Bahia fez 13. O Flamengo levou 9 gols e o Bahia também levou 9 gols. Então, no saldo de gols, o Flamengo leva vantagem. E aí a gente vai aqui para a partida. Cara, se você pegar é, é, os números aqui da partida, você vai ver que todos os números são a favor do Bahia. O primeiro tempo foi um jogo um pouquinho mais, eu não vou falar mais amarrado, mas um jogo menos aberto. Um jogo onde você tinha a força física, o gás, né? Todo mundo fresquinho de gás, todo mundo tentando fechar o espaço, não deixando o melhor do outro fluir, uma condição de controle de jogo um pouco melhor do Bahia, mas quem faz o gol no finalzinho do primeiro tempo foi o Palmeiras com o John Wise, um golaço, um tapa, né? Com a perna acho que direita, né? Faz um golaço, fazendo 1-0 no finalzinho do primeiro tempo. Era justo, não era justo? Cara, o Bahia, na minha opinião, naquele momento estava melhor. Teve ali uma divisão de domínio por características de jogo, o Bahia ficando mais, mas quando perdia a bola, o Palmeiras muito vertical, como a gente sabe que é, e acabou que o Palmeiras abriu o placar, foi para o primeiro tempo com 1-0, mas um jogo muito parelho, mas um jogo um pouquinho mais amarrado. No segundo tempo, o jogo foi frenético, irmão. Contra-ataque daqui, contra-ataque de lá, jogo muito corrido, muita velocidade pelo lado dos campos dos dois times. Só que essa velocidade, essa vontade do Bahia acabou sendo superior e foi empurrando o Palmeiras para trás. O Palmeiras conseguia algumas destacadas, mas depois do Palmeiras a impressão que deu uma cansada e o Bahia começou a martelar, martelar, martelar. O Everton Ribeiro quase que faz um golaço de calcanhar. Acabou, a bola passou pelo goleiro, mas o zagueiro, que era o Gustavo Gomes, estava atrás, acabou tirando a bola. Então o Bahia criou oportunidades, fez o seu gol de cabeça ali mais ou menos com 14, 15 minutos do segundo tempo, criou outras oportunidades. Desculpa. Poderia ter virado o jogo, mas não virou o jogo. E aí começou algumas situações. Rogério Ceni tira o Everton Ribeiro, ali mais ou menos pelos 28 minutos. Cara, o Everton Ribeiro hoje no futebol brasileiro, ele é quase que um camisa 10 solitário. Ele é quase um objeto em extinção na, na, na,
na verdade. E mesmo ele não acompanhando o ritmo frenético que estava o segundo tempo, ele conseguia fazer a bola girar. Eu não sei, sinceramente, não sei se tirou o Everton Ribeiro no momento exato. Porque o Everton Ribeiro sai, o time do Bahia, blum, despenca. Não tem mais conexão, não tem mais. E aí a arrancada ficava com o Eric Pulga pelo lado. E aí ele tira Pulga que também devia estar cansado. Pelo outro lado, o Abel faz algumas mudanças, tira três de uma vez, coloca velocidade, fecha o meio campo. Ou seja, as mudanças do treinador do Palmeiras fizeram mais efeito do que a do Rogério Ceni. E aí o Palmeiras volta a crescer, o Bahia para de contra-atacar, e aí você deixar o Palmeiras ficar na tua área é meio complicado. E aí, numa bola jogada dentro da área, num escanteio, acho que é do Odés Pereira, e aí tem empurra, aquele bate-rebate, vai para lá, passa o Gustavo Gomes, acabou que o Mingo, né, Ramos Mingo acaba fazendo um gol contra, e muita gente diz que bateu, que empurrou, teve empurrão pelas costas, teve análise, o árbitro falou que não foi nada, aquele árbitro aí da TV também falou que o gol foi legal. Cara, é aqueles empurrões que tem na jogada, né? Como eu não vi, eu dei uma olhada nas imagens, realmente tem aquele bate-rebate, aqueles encontros dentro da área. Eu, particularmente, eu não acho que qualquer encontro é falta. Eu não acho que qualquer encontro é falta. Então, é uma questão de análise. Uns vão achar, provavelmente a torcida do Bahia toda vai achar que foi falta, que o jogo era para ter sido parado. Outros vão falar que não, que foi lance normal. É bem difícil analisar. É o que eu estou falando. Na minha opinião, não é qualquer toque que você tem que parar. A gente já viu em diversos jogos, nego dar empurrão pelas costas, descarado, o juiz marcar. Mas também a gente já viu o juiz não marcar. Não marcar absolutamente nada. Dizer que não foi nada. Então, cara, lógico que um erro não justifica o outro. Mas a torcida do Bahia vai reclamar bastante. Como já estava no final do jogo, e aí o Bahia se perde de vez, só reclama do juiz, para coisa e tal, e o Palmeiras consegue segurar o jogo e ganha por 2-1. Mas, cara, assim, se você for falar jogo por jogo, time por time, pelo que fizeram, não era justo o Bahia perder. Agora, não é justo a gente chegar e falar, não foi justo o resultado. Não, foi justo o resultado. O Bahia teve chance de fazer, mas o Palmeiras tirou. A bola de calcanhar do Everton Ribeiro, o Ribeiro fez tudo certo. Mas tinha um zagueiro do Palmeiras lá que tirou. Então, o Bahia teve chance, mas o Palmeiras tirou. E na verdade, as chances do Bahia foi muito mais o Palmeiras tirando o gol do Bahia do que o Bahia perdendo o gol. Essa é a verdade. E aí, quando o Palmeiras teve chance, você faz o gol. Porque você pega aqui, ó, o Bahia chutou 17 vezes, 6 em direção ao gol. O Palmeiras chutou 8, 5 em direção ao gol. Tem uma diferença aí. O dobro de chute do Bahia. Mas em direção ao gol, foram 6 do Bahia e 5 do Palmeiras. E todo mundo sabe que o Palmeiras é muito letal. Você chuta muito, mas não marca, você abre brecha pro Palmeiras. E você pega passo de bola, é do Bahia. Acerto de passes, é do Bahia. Ou seja, pega aqui escanteios. O Bahia teve 7, o Palmeiras 5. Sendo que o Palmeiras teve o primeiro escanteio no segundo tempo, irmão. Então, cara, o jogo foi muito parelho. Só que é aquilo. Bahia criou, chutou. Palmeiras tirou. E o Palmeiras é aquele time que você não pode dar sopa pro azar. Se não fizer contra o Palmeiras, você corre um grande risco de perder o jogo, porque o Palmeiras não esquenta em sofrer, é um time que sabe sofrer,
e sabe matar quando dão um mínimo de oportunidade. Foi isso que aconteceu. Então tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.